Flamengo chega ao Rio de Janeiro com ausência de atletas e volante chileno Eric Pulgar na cadeira de rodas. Após valorização na disputa da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, técnico Felipe Luiz começa a discutir renovação de contrato com a diretoria rubro-negra. Cria do Ninho do Urubu, com multa de 650 milhões, negocia ida para o Famalicão de Portugal. E emissoras choram eliminação do Mengão no Super Mundial aqui nos Estados Unidos. Te preparem, a partir de agora, ó, é tudo nosso. Já chega largando o like se você ainda não se inscreveu. Inscreva-se, o botãozinho está aqui abaixo e não esqueça de acionar as notificações para o YouTube no seu smartphone para não perder nenhum de nossos conteúdos. Todos os dias tem vídeos novos com as principais informações e notícias mais quentes do Mengão. Eu ainda me encontro aqui nos Estados Unidos, inclusive quero agradecer enormemente ao Brian Marcelino, ele que juntamente com a esposa e o filho me receberam em sua residência aqui em Orlando, demos um passeio ontem à noite. Muito obrigado pela calorosa acolhida e que Deus abençoe enormemente a sua família. Quero agradecer também ao Brian e também ao Aldo Gonçalves, ele que é equatoriano, mas torcedor fanático do Flamengo. Ele e a esposa também reside aqui na Flórida. Ao Dinamite, que também reside e trabalha aqui no estado norte-americano. Muito obrigado. Quero agradecer ao Alejandro, aqui ó, da Perfume Land, o Alejandro que cedeu o chip de internet para que a gente pudesse trabalhar. Pode ter certeza que sem o Alejandro seria muito mais difícil a geração de conteúdo para o Brasil e também a geração das nossas lives. Então, dá uma moral esperta. O Anderson, da iRenew, que cedeu um computador para poder compensar a perda dos meus equipamentos, que levaram meus equipamentos lá na Filadélfia, no estado da Pensilvânia, após a partida entre Flamengo e Chelsea. Então, dá uma moral para essa galera. Tem os links no comentário fixado. Vai lá, você que está pensando em vir para os Estados Unidos, para Orlando, na Flórida, dá uma passada aqui na Perfume Land, dá aquela moral esperta para o Alejandro, o grande rubro-negro, vá até a iRenew, visite a loja da iRenew também, faz aquele contato com o Anderson, beleza? Dá aquela moral esperta, rubro-negro ajuda rubro-negro. E o Flamengo que já chegou ao Rio de Janeiro, a delegação rubro-negra que deixou o solo norte-americano às 10 da noite de ontem, hora local, 11 da noite, horário de Brasília, chegando às 6h30 da manhã no horário do Rio de Janeiro, no desembarque no Aeroporto Internacional do Galeão, na cidade maravilhosa, com a ausência de alguns atletas. Ao todo, 7 jogadores permaneceram aqui nos States. Vão aproveitar o período de folga, já que a representação está marcada apenas para o sábado. Então eles vão estender o seu período aqui, portanto, nos Estados Unidos. Vão aproveitar os parques aqui da Flórida, é o caso do Pedro, do Bruno Henrique, do Matias Vinha, são jogadores que, portanto, permaneceram por aqui. Lembrando que, portanto, os atletas, já que foram 3 semanas sem folga, então os jogadores terão essa folga prolongada agora, né? Terça, quarta, quinta, sexta e se representando no sábado, já compensando os 3 períodos, né, de semana que não houve folga, né, as 3 folgas acumuladas e mais já antecipando a folga dessa semana, já que o time vai se preparar, né, assim que se reapresentar no Ninho do Urubu, em Vargem Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro, de forma mais efetiva para a retomada do calendário do futebol do Brasil, com a partida diante do São Paulo no dia 13, jogo que será realizado no Maracanã. Outra coisa que chamou a atenção na reapresentação do Flamengo foi Eric Pulgar, o volante chileno que teve diagnosticado uma fratura no 5º metatarso do pé direito, desembarcou na cadeira de rodas. Ele que estava já com o pé direito imobilizado e, lamentavelmente, sofreu essa lesão que vai prejudicar o seu aproveitamento no segundo semestre deste ano. Já estamos no segundo semestre, né? Estamos no 1º de julho, né? E, infelizmente, aconteceu esse problema com Eric Pulgar. Haverá exames complementares que serão realizados no Brasil que vão determinar se ele será ou não obrigado a passar por cirurgia. Caso tenha que haver a necessidade de intervenção cirúrgica, ele vai ficar um pouco mais de tempo afastado. Se for a recuperação convencional, ou seja, apenas com fisioterapia, é possível que ele retorne final de setembro, início de outubro, né? E que já prejudicará bastante aí o Flamengo, já que Pulgar é titular absoluto da equipe e o jogador é que tem sido um dos grandes destaques do Flamengo pelas mãos do técnico Felipe Luiz. Por isso, a diretoria rubro-negra não descarta a possibilidade de ir ao mercado para contratar, nem que seja por empréstimo, um outro jogador para a posição. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. E o Flamengo, que tem aí a discussão com relação à prorrogação do contrato do Felipe Luiz. Apesar da eliminação precoce, né? Para mim foi precoce, né? Para muita gente, né? O Flamengo caía já nas oitavas de final, lamentavelmente. Até para alguns rubro-negros que não tinham esperança na classificação do Flamengo. Eu sou emocionado, eu acredito sempre no Flamengo, qualquer que seja o adversário. Mas mesmo com a eliminação, a impressão deixada pelo Flamengo no Mundial foi muito positiva, com vários elogios da imprensa aqui dos Estados Unidos. O The New York Times, por exemplo, fez rasgados elogios ao Flamengo e ao trabalho do técnico Felipe Luiz, que chamou de um técnico jovem, mas com um futuro muito promissor, e também a imprensa europeia destacou o treinador como possível substituto em vários grandes clubes da Europa, inclusive o Atlético de Madrid, onde ele atuou como jogador, sendo provável substituto para uma eventual saída do argentino Diego Simeone. Mas fato é que o Flamengo sim tem interesse na permanência do Felipe Luiz para um trabalho de longo prazo e a tendência é de que o diretor técnico de futebol português José Boto chame Felipe Luiz para conversar nos próximos dias e começar a discutir a prorrogação de seu contrato por mais 1,
ou até 2 anos, ou seja, até o final do mandato do presidente atual, Luiz Eduardo Batista. Aliás, a relação entre Boto e Felipe Luiz é considerada excelente. Ambos viajam juntos, participam de atividades. Durante as viagens do Flamengo, mostram um entrosamento muito grande. E o Boto tem total confiança e dá total autonomia ao Felipe Luiz para conduzir as suas decisões no comando técnico do futebol do Flamengo. Até participação do treinador na discussão, por exemplo, para obtenção de reforços, na definição de posições carentes e jogadores que podem ser alvos no mercado da bola. Com isso, portanto, a tendência é de que Felipe Luiz tenha o seu contrato renovado, lógico, com um aumento de salário e também um aumento da multa rescisória para deixar o Flamengo mais resguardado com relação ao assédio de clubes do exterior, que pode acontecer principalmente após o trabalho realizado pelo treinador no Flamengo, aqui nos Estados Unidos. E você é a favor da renovação do contrato do Felipe Luiz ou você acha que o Flamengo deveria esperar mais um pouco, principalmente o desempenho do Flamengo nas competições internas, domésticas, como Copa do Brasil, Brasileirão e na sequência da Libertadores? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de partir para o próximo assunto, lembrar a você que agora o YouTube tem um novo recurso, o Hype. Na lista de opções, depois de comentários, você tem a opção de hypar este vídeo. O mesmo acontecendo quando você dá o seu like. Você também pode hypar. Você tem direito a dar até 3 hypes por semana. Mas se você puder pagar, é muito barato, são apenas R$2 e parte desses recursos são convertidos para o próprio canal. Então bora participar da campanha, dando hype em todos os conteúdos aqui do canal, inclusive este vídeo, há um ranking de hypes. E quanto mais hypes o conteúdo recebe, mais ele será recomendado pelo YouTube, porque ele ficará melhor ranqueado. Então, bora ajudar a que outros torcedores do Mengão também conheçam o nosso trabalho? Então, utilize essa nova ferramenta aqui da plataforma. E as emissoras que estão transmitindo a Copa do Mundo de Clubes da FIFA simplesmente estão chorando com a eliminação do Flamengo. Até porque o rubro-negro tem os melhores números de transmissão. A Globo, por exemplo, conseguiu um pico de 42 pontos de audiência e média de 38 durante a derrota rubro-negra para o Bayern de Munique, no último domingo à tarde, que é o horário nobre da Globo. E mesmo já sendo um horário consagrado, ainda assim a Globo conseguiu fazer 100% de aumento de média de audiência. Foram 60% dos domicílios sintonizados na emissora carioca no Rio de Janeiro. Mesmo em São Paulo, que não é a praça do Flamengo, mas onde também somos todos menos alguns, foram 22 pontos de audiência de média e 35% dos lares sintonizados. Cara, são números absurdos e realmente, né? Inclusive, por exemplo, a partida entre Palmeiras e Botafogo, né, que foi transmitida também para São Paulo, gerou 35 pontos no Rio de Janeiro, né? E a mesma quantidade em São Paulo. Então o Flamengo detonou. A Cazé TV, por exemplo, registrou o recorde de audiência simultânea, 5.600.000 dispositivos ligados diretamente ao mesmo tempo, acompanhando a partida do Flamengo na Cazé TV. Inclusive, derrubando o recorde que já era do Flamengo, na vitória por 3-1 diante do Chelsea, ainda na fase de grupos, com 5,5 milhões de aparelhos sintonizados. Ou seja, o Flamengo destruiu. E é claro, as emissoras agora estão muito tristes pelo fato do Flamengo estar fora, até porque o Flamengo avançando, a tendência é de que esses números pudessem ser ainda melhores, mas não deixa de ser impressionante, cara. Quase 6 milhões de pessoas assistindo ao mesmo tempo a Cazé TV, né? 60% dos lares. No Rio de Janeiro, dá 10 milhões de pessoas. 10 milhões de pessoas. É muita gente. Aliás, em outras capitais também foram registrados números impressionantes, principalmente no centro-oeste, norte e nordeste do país. Algo absurdo, né? Isso só mostra que somos realmente todos menos alguns. O Flamengo é a maior torcida do mundo e o Flamengo é o trem pagador do futebol brasileiro e tem que ganhar mais, realmente, em termos de direito de transmissão. Mas e você? O que acha? Deixe abaixo o seu comentário. E o Flamengo está negociando o jovem Vitor Hugo com o Famalicão, de Portugal. O jogador que foi negociado por empréstimo ao Göztepe, da Turquia, na negociação que envolveu a compra de Charlie Alcaraz, que inclusive já foi até negociado com o Everton da Inglaterra, o Flamengo recebendo esse aporte financeiro que vai ser importante, porque pode converter parte desse dinheiro, algo em torno de 112 milhões de reais, para a contratação de reforços nesta janela de meio de ano, que abre-se agora no dia 10. Dia 10 abre a janela que ficará aberta até o dia 2 de setembro para a entrada de jogadores no futebol brasileiro vindos do exterior e o Flamengo vai se lançar ao mercado. E o Flamengo tem essa possibilidade, né, de fazer essa negociação com o Vitor Hugo. Eu até perguntei isso ao técnico Felipe Luiz, já que a tendência era que o Vitor Hugo retornasse, ele que não seria comprado em definitivo, havia até essa possibilidade. No entanto, Felipe Luiz disse que era um jogador de muita qualidade, que ele gostava muito do atleta e que gostaria de aproveitá-lo. No entanto, isso não vai acontecer, né? Porque o Vitor Hugo está sendo negociado hoje, né? Termina o contrato de empréstimo dele com o Göztepe, ou seja, ele volta efetivamente a ser jogador do Flamengo, mas deve ser negociado. Os moldes da negociação, sim, definitivo, ou empréstimo com a possibilidade, a opção de compra,
de parte dos direitos econômicos ainda não foi definida entre as partes, mas Vitor Hugo vê com bons olhos e o seu staff a permanência no continente europeu, até porque ele pode trilhar caminho de outros jogadores, como é o caso do Otávio, por exemplo, que também foi para o Famalicão e depois foi negociado por 12 milhões de euros com o Futebol Clube do Porto, né, que inclusive disputou aqui o Mundial de Clubes da FIFA. Então, o jogador tem apenas 20 anos de idade, hein, o Vitor Hugo ainda é jovem, porque ele começou muito cedo no Flamengo, então a gente tem essa visão do atleta de que ele poderia estar um pouco mais velho, mas não, apenas 20 anos de idade, mas a tendência é de que ele seja negociado. Lembrando que o Flamengo tem contrato com o jogador até o final de 2028 e sua multa rescisória é de 100 milhões de euros, ou equivalente a quase 650 milhões de reais. Mas a tendência é de que ele seja negociado por muito menos do que isso com o clube português. E você, concorda com essa negociação, com o empréstimo ou a saída do Vitor Hugo, ou você acha que ele poderia ser aproveitado no time do Flamengo? Deixe abaixo o seu comentário.